Olá, eu sou Flávio Torresi, esta é a TV GOSP. Hoje estamos aqui em São Paulo, no bairro da Liberdade, cobrindo a Assembleia Extraordinária do Grande Oriente de São Paulo. Nesta Assembleia estará sendo decidido a desfederalização do Grande Oriente de São Paulo, da sua potência original Grande Oriente do Brasil. É um dia muito importante para a maçonaria paulista, que com certeza tomará outros rumos com essa decisão. O melhor para o GOSP, nós acreditamos, seja a sua independência do golpe, seja a sua desfederalização. E só pela massa do povo maçônico aqui presente, você já é capaz de perceber o quanto o povo maçônico do estado de São Paulo esperava e ansiava por essa independência. Marcos, o que você espera desse momento como resultado dessa Assembleia? Bom, primeiro que a gente tenha uma sessão justa e perfeita aqui, e que seja decidido o nosso futuro aqui. Acredito que pela independência do GOSP. Eu acredito que a partir desse momento, algumas barreiras que tinha até então, elas serão quebradas, né? Isso daí será muito positivo para a maçonaria do Brasil todo. A minha loja votou favorável que se houvesse o desligamento do Grande Oriente do Brasil. A maçonaria paulista ela vai ser um exemplo para o resto do Brasil e para o resto do mundo. Que nós não podemos ser privados da nossa liberdade. Nós somos homens livres e de bons costumes. Então nós temos que ter a nossa independência. É um momento extremamente importante. A decisão dos irmãos é que vai fazer com que as coisas andem, continuem. Tem problemas e tem que ser resolvidos. Então nós estamos aqui para tentar resolver o problema da melhor maneira possível. Com certeza, nós confiamos muito no eminente Camel, que está liderando aí. Nós confiamos em nossas lideranças. Tenho certeza que os irmãos que ficarem nas lojas do GOSP vão estar bem representados pelas nossas lideranças. E vamos ter uma maçonaria organizada, uma maçonaria com seriedade, com intervisitação, tudo que nós estamos querendo. Uma maçonaria de irmãos, de fraternidade. É isso que nós precisamos. Nós não precisamos de caças à bruxa. Não precisamos estar toda hora com medo de alguém ser aí caçado, ser suspenso simplesmente por manifestar a sua opinião. Nós precisamos de liberdade. Maçons são homens livres, são homens de bons costumes. E é isso que nós precisamos. Ter a conduta reta, ter a conduta séria e pensar na maçonaria como fraternidade, como irmandade. Chega de cassações, chega de perseguições. É uma maçonaria com lideranças que vai ouvir os seus liderados. Não é uma coisa que vem de cima para baixo. É uma liderança que vai ouvir a todos. E assim nós vamos poder fazer o que nós sempre sonhamos com a nossa nobre instituição. Wallace, você tem uma história em particular, né? Você foi a primeira loja a dar apoio à independência do GOSP, foi a tua loja que deu apoio. E isso daí parece que teve um desdobramento para você. Como é que é essa história? E nós fomos a primeira loja a demonstrar oficialmente nosso apoio ao GOSP. E através de uma prancha entregue pelo nosso secretário, nós manifestamos a nossa vontade, que é realmente apoiar São Paulo. E o irmão Camel publicou em sua rede social uma foto dessa entrega dessa prancha com a foto do meu secretário. E, infelizmente, o GOB suspendeu os meus direitos maçônicos por uma foto postada na rede social. Então hoje estamos aqui realmente de coração, manifestamos mais uma vez o nosso apoio ao GOSP, Novo Rumo, São Paulo. Então, dessa Assembleia de hoje, você espera tirar uma nova foto, reiterando, agora com consequências boas. Com a carta constitutiva em mãos, se Deus quiser. Nós somos independentes desde 1921. Nós temos a nossa independência e somos regulares. O que acontece? Não adianta impor sobre São Paulo a ditadura que eles vêm colocando. Irmãos foram suspensos sem nada ter feito, nada, e sem direito à ampla defesa. As lojas de São Paulo e de Guarulhos, pelo menos que eu faço na coordenação, todas estão vindo junto com o GOSP. Liberdade, liberdade. Graças ao Gadu, ao grande arquiteto do universo, todas as lojas, eu estando coordenador hoje, todas elas dão total apoio
a esta independência do GOSP, em apoio ao nosso eminente grão-mestre Kamel Aref Saab, com muito orgulho. É muito lindo o momento que nós estamos vivendo, um momento histórico para a maçonaria de São Paulo. Com muito orgulho pelos maçons, pelo GOSP e por São Paulo, estão abertos os trabalhos para a Assembleia Geral Extraordinária. Eu começo dizendo, cumprimentando ao meu já sereníssimo grão-mestre Kamel Aref Saab, que teve a coragem de dizer não, dar um basta esse estado de coisas que vinham acabando com a maçonaria brasileira. Meu sereníssimo grão-mestre, é com muita alegria, com muito orgulho, que tenho a felicidade de estar ombreado consigo nesta luta e com todos os demais extraordinários irmãos paulistas. Porque dizia eu, lá atrás, e falava para aqueles tiranetes, não confundam São Paulo. São Paulo não se verga, São Paulo não se curva. É o Estado Bandeirantes, é o orgulho dos paulistas. E nós somos paulistas. Se eu não sou de nascimento, sou por reconhecimento da maior Câmara Municipal da América Latina, que em 2003 me deu o título de cidadão paulistano. E com esse título é que eu tenho me empenhado em honrar aquilo que me foi concedido. Por isso, meu sereníssimo grão-mestre, na vossa pessoa, eu peço vênia, e na pessoa também desse heróico, que foi um dos primeiros que deu o grito de liberdade lá no nosso estado de Pernambuco, nosso sereníssimo irmão Dauri, na pessoa de vós, eu quero saudar e cumprimentar toda a mesa dos trabalhos. Finalmente chegou o dia em que decidireis soberanamente entre a liberdade ou a servidão voluntária. Sois senhores do destino do grande Oriente de São Paulo, que existe por vós, e que por vós é mantido e custeado. Pois bem, uma célula paulista, como o Grande Oriente de São Paulo, recentemente agredida, nação dos tiranetes, quando lá colocaram que o Oriente de São Paulo não passava de mera delegacia. E nós não somos delegacia, não, nós somos o Grande Oriente de São Paulo. Mantido e custeado por vós, bem como uma célula paulista que não consegue conquistar a administração, por ser em números significantes, juntou-se aos tiranos do GOB e tentam, por todos os meios, assumir o governo paulista e expropriar nosso patrimônio, nossas tradições. Essa facção vem cometendo crimes contra o patrimônio e crimes contra a honra. Tentam invadir a propriedade alheia. Atacam a honra de qualquer um que se interponha em seu caminho. Revogam os direitos e garantias fundamentais. Caros amigos e veneráveis, se quereis viver ao risco de a qualquer momento serdes retirado da cadeira de Salomão, digam não à desfederalização. Caros irmãos, se quereis correr o risco de ter vossas finanças assaltadas a qualquer momento, digo não à desfederalização. Se quereis ser expropriados a qualquer momento de vossos templos e propriedades, digo não à desfederalização. Porém, se quereis
ser livres e não servos, se quereis com uma sociedade justa e igual, se quereis proteger-vos das ilegalidades, da imoralidade, digam sim à desfederalização. Irmãos, conheceis os currículos dos homens que dirigirão o GOB do próximo mandato. Quereis ser dirigido por eles? Se cobras dos dirigentes da nação conduta conforme a ética e a legalidade, quereis ser governado por essa gente cujas biografias atentam contra a moral, a ética maçônica? Meus irmãos, nossa liberdade se tornou inegociável. Diante dos grilhões que promove uma ditadura que infelizmente cresceu como erva daninha em nossa organização maçônica. A tirania tomou o lugar do diálogo e do cumprimento da nossa lei. A mesma lei que juramos proteger e respeitar, e agora é rasgada diante de nossos altares de juramento, pelas mãos da obsessão pelo poder, que desnuda a honra e envergonha a nossa ordem. Tiranos e ditadores que têm um passado de uma conduta comprometedora diante de nossas normas, trabalham incansavelmente para tornar os maçons inimigos inconciliáveis, como se fossem eles um poder centralizador de uma nova ordem do caos. Esta tirania de ameaças e retaliações vem encontrando espaço apenas pela ausência de nosso fluxo de ideias e atitudes de resistência. Escuridão nada mais é do que ausência de luz. Meus irmãos, não se rendam às mentiras, calúnias, ameaças e avisos nefastos daqueles que desejam continuar seu domínio de sombras às custas de nosso financiamento e também desejam tomar posse de tudo que conquistamos ao longo da história do GOSP iniciada em 1921. Venham ouvir nossas razões e a exposição da verdade por trás das cortinas que anunciam o apocalipse maçônico para expandir sua dominação, continuar com suas mordomias, desmandos e sujeira varrida para debaixo dos ladrilhos de nossa ordem. Não devemos ceder ao brado do inimigo, se nosso brado tem a espada da justiça. Mais do que nunca precisamos manter nossa unidade em torno do grande Oriente de São Paulo e defendê-lo como Leônidas defendeu a polis grega na batalha de Termópilas. Vamos lutar até o último maçom justo e perfeito. Vamos lutar até o último maçom justo e perfeito, para que as gerações futuras tenham orgulho dos membros do GOSP e para que o GOSP mostre ao Brasil que a tirania e o poder precisam ser banidos de nossa organização nacional, assim como mostrar para outros países que aqui existem maçons prontos para lutar quando a injustiça e a ditadura do obedeça ou seja banido estiver manchando nossas terras e nossos ideais. Sois senhores de vossos destinos, sois os soberanos do GOSP. Exerceis, pois, o vosso sagrado do direito de sufrágio. Mantei a federação junto ao GOB, seja para seguirmos livres da tirania, ou seja, se desfederalizarmos, nós estaremos livres da tirania. Não podemos ser plateia quando somos protagonistas de nosso destino. O poder...
Meus irmãos, o poder vos pertence. Nós passamos. Mas eu quero concluir, meu sereníssimo, dizendo o seguinte: com 37 anos de ordem maçônica, já recebi até a medalha Estrela da Distinção Maçônica. Depois de 35 anos se recebe essa estrela. Mas hoje, emblematicamente hoje, eu fiz questão de vir e trazer esta medalha, que é a medalha Gonçalves Ledo, que é a maior comenda do Grande Oriente de São Paulo, que é o nosso Grande Oriente. Todos nós estamos aqui, ombreados, unidos, para dar um basta à tirania desses senhores que não tiveram sequer 10% dos votos da nação maçônica brasileira e hoje querem assumir um poder de uma maneira espúria ou já assumiram, não nos interessa. Daqui para diante, nós vamos tratar do Grande Oriente de São Paulo. Nós vamos estar junto com o Grande Oriente de Pernambuco, com o Grande Oriente de Ceará, com todos os grandes orientes, porque nós queremos a maçonaria brasileira cada vez mais digna, cada vez mais justa, cada vez mais firme e fazendo com que a sociedade nos respeite. Fazendo com que a sociedade nos respeite. E não como hoje, que aqueles que nos dirigem são processados, são condenados, são anárquicos, não têm moral, não têm honra, não têm procedimento e tampouco respeitam os nossos landmarks. Muito obrigado. Nós estamos hoje aqui reunidos para corrigir uma série de absurdos cometidos pelo Grande Oriente do Brasil nos últimos 23 anos. Foi um processo lento de desfiguração do Pacto Federativo. Lentamente foram alterando as constituições, os regimentos e concentrando o poder nas mãos do poder central. A tal ponto de que ninguém tem mais acesso àquela caixa preta. Se quer falar com o GOB, vai ser atendido por um sistema de voz eletrônico, dizendo se você quer tratar deste assunto, diz que o número 1, se quer este outro assunto, o número 2, o número 3, o número 4, e quando você consegue definir o seu objetivo, eles vão dizer também de uma gravação eletrônica, reporte ao RGF o artigo tal, parágrafo tal e a Constituição, e o cidadão, o irmão maçom, sai dessa situação pior do que começou. Não há mais comunicação. Há um sistema, inclusive, quando alguém vai lá, de espionagem, de câmaras e gravações de áudio, com espiões e delatores por todos os lados. Os funcionários mesmo falam isso. Olha, não trata desse assunto aqui, nós estamos vigiados. Quer dizer, um clima de terror que se estabeleceu e que se estende para a desvalorização das lojas e dos irmãos. É muito triste ter que falar destas coisas nesta manhã, aqui nesta tribuna. Mas a maçonaria não precisa disso. Havia muito mais fraternidade, muito mais respeito, muito mais ética, muito mais amor entre os irmãos naquela maçonaria de mais de 300 anos, quando o poder estava concentrado nas bases. Foram criando estruturas complicadas para retirar
o poder. E assim destruíram os pilares da nossa ordem de liberdade, igualdade e de fraternidade. Meus irmãos, é interessante, é importante que nesta manhã tomemos a decisão de mudar a história da maçonaria brasileira. Eu me sinto muito honrado e dignificado pelos irmãos por ter sido depositário da confiança do Grande Oriente de São Paulo para encabeçar essa discussão, infelizmente, no mundo profano. Eu não vou fazer discurso, mas eu vou dividir com meus irmãos o meu testemunho e o que me animou a estar aqui. Eu, infelizmente, estou acometido de uma leucemia muito grave, afastado do meu escritório, mas existem lutas que não podem deixar de ser lutadas. São vocês, todos os meus irmãos, então eu vou tomar a liberdade de ler para os senhores um ponto particular da minha vida, para dividir com os senhores, meus irmãos, minha irmandade, o porquê, onde, por exemplo, estava na quimioterapia, mas monitorando a derrota da tirania. Eu vou ler para os senhores, Hospital Sírio-Libanês, o paciente Ricardo Sayeg, restou diagnosticado e encontra em tratamento de quimioterapia e em outubro irá fazer um transplante de medula óssea. Infelizmente, eu não sei se terei amanhã, mas eu sei que hoje a luta não vai deixar de ser lutada. E nós vamos enfrentar, como Robespierre fez no século XVIII, em 1780, quando proclamou a nossa divisa de liberdade, igualdade e fraternidade. Como Thomas Jefferson fez no século XVIII, em 1790, e decretou a independência dos Estados Unidos da tirania e da opressão que vinha de um poder central absolutamente iníquo e tirano. Nós vamos fazer, como a maçonaria de São Paulo já deu exemplo, na década de 30, se desfiliando, para depois restabelecer a normalidade, porque São Paulo tem essa tradição. São Paulo deu o sangue dos seus filhos, deu a vida dos seus filhos, deu tudo o que tinha por uma revolução constitucionalista. A Constituição foi vitoriosa, porque o Brasil ganhou uma Constituição. E é por isso que nós estamos lutando, pela dignidade. Eu fiquei indignado, saí do meu recesso contra a minha família, contra a minha esposa, sendo muito atacado e criticado por todos os meus. Por que eu estava nisso? Porque eu vi o meu grão-mestre estadual, um homem poluto, um homem digno, ser suspenso depois de uma vida de maçonaria, simplesmente por um decreto tirânico unilateral. Isso é inadmissível, isso é inaceitável. Isso é inaceitável, senhores. Primeiro vem os subterfúgios jurídicos e caçam a chapa do grão-mestre de São Paulo. E acontece uma eleição muito questionável, por chapa única, por um referendo, sem legitimidade, com menos de 10% da nossa nação maçônica. E depois tem a ousadia de suspender o nosso grão-mestre e, na sequência, decretar uma intervenção, mudar nossa sede,
avançar nosso pecúlio. O que eles pensam? Isso não vai prosperar. E de fato não prosperou. Eles entraram na justiça, nós entramos na justiça. Eles perderam em primeira instância, perderam em segunda instância, nós ganhamos em primeira, ganhamos em segunda e vamos vencer. Dignidade para a maçonaria. Muito obrigado, irmãos. Chegamos no ponto final. Não existe mais o que fazer. Não existe mais diálogo. Foi muito bem dito aqui pelo Saeg, como é que eles trabalhavam, como é que eles fizeram, que tanta agressão que eles fizeram contra nós. Eles queriam a justiça profana, está aí o resultado, porque a justiça dele só serve para eles. Infelizmente, nós estamos nesse momento, mas a maçonaria de São Paulo, a maçonaria paulista através das suas lojas, que são 803, estão aqui presentes e vão mostrar hoje o que realmente nós não aceitamos tirania, não aceitamos truculência, e nós estamos com o Grão-Mestre Kamel Aref Saab, nós estamos com o presidente da Assembleia, Hermes, para uma maçonaria justa e perfeita. Se estamos nessa situação, é porque alguma coisa deu errado. Não era para ter dado o que deu. E se nós estamos iniciando uma nova caminhada, ou dando um outro rumo à caminhada que já se iniciou, é importante a gente aprender com o erro e tentar não errar mais. Porque é importante se lembrar da nossa origem, da nossa essência, quando um momento tão turbulento, desnecessariamente turbulento, invocado pela vaidade humana, que segrega a dignidade humana. É esse momento, e com essa reflexão, que eu quero dizer que o combate da tirania é sempre mais importante do que qualquer outro juramento. O nosso GOB, ao invés de ombrear-se na busca de soluções, prefere fechar seus problemas nacionais. Recusa-se a reeditar nossos antepassados maçons. Não colhe bons resultados, mesmo crescendo em números. Preocupa-se com a sucessão, beneficiando seus candidatos com projetos que os façam viajar pelo Brasil, interferindo e intervindo em grandes orientes estaduais, com novas suspensões de direitos. Persegue irmãos que se candidatam com novas plataformas de mudança, suspendendo ilegalmente seus direitos maçônicos. Se haviam dúvidas, as mesmas foram desfeitas quando do recebimento dos cheques da mútua maçônica, pela perda de um grande e valoroso irmão da União Sorocabana, não podíamos entregá-lo à viúva, nem aos sobrinhos, e ficamos 15 dias com os mesmos em mãos, pois as contas do GOSP estavam bloqueadas, e se eu entregasse esses cheques, eles retornariam. Olha só a situação, gente. Isso foi a gota d'água. Eu quero iniciar minha fala nessa data tão importante e simbólica para a história da maçonaria paulista, agradecendo aos irmãos que responderam a tão importante chamado. Esta é uma Assembleia Geral Extraordinária, prevista pelas leis civis como instrumento democrático para deliberar sobre o futuro do povo maçônico do Grande Oriente de São Paulo. Mais do que isso, a Assembleia nos celebra como soberanos e não como súditos. Em face às sucessivas agressões e ameaças do Grande Oriente do Brasil, especialmente no que diz respeito à intromissão na administração regularmente eleita. Foram diversas tentativas de demover e desconstituir de maneira legal e arbitrária o comando do GOSP. O Grande Oriente do Brasil não possui competência para se intrometer no âmbito da soberania do GOSP. É importante deixar claro que os direitos maçônicos não podem se confundir com os direitos civis.
muitos aqui também buscaram respostas nesse último e atribulado dias. A ilegal suspensão de direitos maçônicos propagada pelo GOB, Grande Oriente do Brasil, foi uma manobra para que eu me tornasse incompatível para o exercício do cargo. Mais do que isso, vários obreiros, representando suas lojas, exigiram a atitude do grão-mestre estadual, ameaçando com a mudança de obediência. Eles não suportavam mais conviver com tanto arbítrio, especialmente durante a campanha eleitoral de 2018. A presença de tanto de vocês aqui hoje só comprova que o descontentamento era real e a desfiliação era provável. Essa situação se agravou na última semana, quando o Grande Oriente do Brasil, de maneira ilegal, determinou a intervenção do GOSP, com a tentativa de invasão da sede e bloqueio de nossa conta bancária, o que acarretou em enormes prejuízos. Para vocês terem uma ideia, isso daqui é histórico hoje o que nós estamos vivendo, e eu preciso deixar vocês a par. Eles, na subsede nossa, o elevador, ele sai bem no meio, entre duas entradas, porque nós temos todo o andar lá conosco, né? E aí chegaram 3 homens, encostaram naquele elevador e ficaram intimidando as pessoas que ali estavam entrando no golpe, né? Mas nós, comandado pelo nosso irmão secretário de Transporte e Hospedagem, o Cláudio, nós pedimos gentilmente, porque vocês sabem, maçom é gentil, então pedimos gentilmente para que eles se retirassem de lá, e está aqui o nosso irmão Ludovico, que é policial, e vieram todos em socorro de lá, falando que nós não tínhamos medo do que acontecia. Essa situação, então, se agravou na última semana, quando o Grande Oriente do Brasil, de maneira ilegal, determinou a intervenção do GOSP, com a tentativa de invasão da sede e bloqueio da nossa conta bancária, o que acarretou em enormes prejuízos. Eles, de maneira ilegal, fizeram esse bloqueio, e nós só fomos descobrir no dia seguinte, quando começaram os beneficiários da nossa mútua ligar dizendo que os cheques estavam voltando. E foi devolvido cheques de 80 mil, de 40, de 20. E eles nem aí. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu quero ser? Eu quero ser maçom ou eu quero ser gospiano? Eu preferi ser maçom. Se os irmãos ainda tinham alguma dúvida sobre os motivos que nos levaram à convocação dessa Assembleia Geral e posterior decreto de desfederalização dessa augusta Assembleia, agora compreende bem os temores e os acertos de nossas decisões. A maçonaria não pode ser confundida como instituições, sejam lojas, orientes estaduais, ou mesmo o Grande Oriente do Brasil. E o grão-mestre é, para o direito, o presidente dessa associação maçônica. Infelizmente, é preciso dizer que há testemunhas de que, ao final da sessão de julgamento do recurso extraordinário que manteve a chapa do irmão Múcio, uma alta autoridade do Grande Oriente do Brasil exortou a outro irmão, cujo nome será revelado oportunamente, e teria dito, abre aspas, agora temos que intervir na obra de São Paulo.
Essa intervenção na obra de São Paulo só poderia se dar por meio da intervenção na administração paulista. Cabe dizer ainda, no dia que eu estava redigindo, que tramita junto ao Grande Oriente do Brasil a ADI contra a Lei número 100, votada e aprovada pela maioria dos mestres da PAEL São Paulo. Essa Lei 100 era o que a gente permitia você fazer alguns manuseios ou pagamentos da conta e depois, exatamente tudo comprovado, mandar para a Assembleia, porque senão você não conseguiria fazer a construção, né? E foi julgado dia 14 no Supremo Tribunal Maçônico que a lei número 100, que está aprovada há 3 anos, ela foi considerada inconstitucional. Para mim não faz mais efeito, mas isso mostra como o GOB entende que os grandes orientes são a eles meros subordinados. Ele tenta assim se meter em nossas administrações e até ditar sobre a livre disposição e fruição das nossas propriedades e direitos. Importante relembrar que tudo começara em Minas Gerais, cujo sucesso na intervenção encorajou a perseguição de outros grão-mestres, como se deu no Rio Grande do Sul, Pernambuco, Ceará e agora em São Paulo. Meus irmãos, a democracia permite que a vontade da maioria dite o que deve valer para todos. Entretanto, alguns não se conformam em serem vencidos, tentando impor a ditadura da minoria, o que é, sobretudo, antimaçônico. A mesma campanha de infâmia e desinformação praticada durante a campanha eleitoral tem sido aplicada em São Paulo para tomar de assalto o patrimônio dos paulistas. Eles querem revogar tanto a autonomia quanto a independência de uma instituição que nasceu fora do GOB em 1921 e que já se dissociou do Grande Oriente do Brasil em mais de uma oportunidade. O quadro atual é muito claro. Aparelhar a maçonaria para dar aos inimigos a lei e aos amigos tudo. Como maçom, apaixonado pela maçonaria, lamento que o Grande Oriente do Brasil tenha chegado a um ponto de violência e arbitrariedade. Sou maçom por amor a essa instituição. Sou maçom e um defensor da maçonaria livre sem fronteiras. Tanto é, e como não sei com quantos dos meus irmãos isso aqui acontece, hoje acordei, não dormi, 5 horas da manhã, me levantei para me trocar e estava separado lá meu terno, minha gravata, minha meia, minha camisa, e minha mulher faz isso há mais de 20 anos. Quantas das cunhadas aqui não fazem também, né? E é isso que eu enxergo a maçonaria. A maçonaria que eu professei é aquela que nós temos entre nós, principalmente a fraternidade, né? A disposição de ideias em nossas reuniões. Eu li um artigo aí anteontem, a mulher de maçom, e ela também levanta e separava as roupas para 2, não para 1, para o marido
irmão nosso, e o filho dela, sobrinho e irmão nosso também. Então, isso daí estava indo para onde? Meu Deus do céu! Minha mulher falou para mim, porque não adianta a gente falar que não fala, não falamos algumas coisas, mas a gente comenta, você chega irritado em casa, alguma coisa. Ela falava para mim, o que acontece lá? O que está acontecendo lá? Antes você vinha feliz e tal, agora você vem nervoso só. Aí eu falei, meu Deus do céu, meia dúzia de pessoas estão atacando a maçonaria brasileira, acabando tirando da nossa instituição irmãos de grande envergadura. Por que fazer isso? Por que atacar sem explicar, sem falar? Por que querer mandar em tudo meia dúzia de irmãos? Não é vaidade não minha, mas eu posso afirmar que nem um pedaço do braço meu podem ser. Já dizia o poeta isso. E aí você é atacado, você não representa nada. Aí você vê esse irmão que hoje deve estar passando, já passou o cargo, esse irmão foi em Ribeirão Preto porque eles não aceitam e não entendem os Demolei, esses meninos, como uma paramaçônica nossa. E lá teve, dia 7 de setembro, o encontro dos Demolei estadual e no dia 8, o encontro dos Demoleis nacional. E eles lotaram lá o Teatro Dom Pedro, em Ribeirão Preto. E aí, esse irmão nosso, talvez seja o jeito dele, meio troglodita, não sei, ele chegou lá e falando, olha, se o fulano de tal permanecer aqui, nós vamos levantar da mesa e nos retirarmos. Ele nem sabe o que é Demolei. E esse irmão saiu para que não estragasse a festa dos meninos. E eu nem fui, porque estávamos aqui com tantas outras preocupações e também eu não queria estragar a festa dos meninos, que aliás já tinham preparado uma placa em minha homenagem pela ajuda que eu dei para a realização do encontro dos Demoleis. É isso que nós não estamos vendo mais. Fraternidade. Nós não estamos mais dando um beijo, um ósculo de carinho entre nós. Não é essa a maçonaria que eu quero. Não é essa a maçonaria. Eles não podem, não foi assim que eu fui iniciado. Eu cheguei a ficar com medo que aquelas espadas que são apontadas na iniciação, eu me precavia porque eu falava, agora eles vão enviar a espada em mim, né? Então, nós estamos chegando no ponto que chegamos e, na realidade, é o vício que tem que se ajoelhar no altar. Tem que ser no altar da virtude, não é o contrário. Não é o contrário, meu Deus do céu. A gente fazia os encontros entre cunhadas, cunhados. Puxa vida, a nossa instituição é uma instituição da arte real, formada por irmãos livres e de costumes bons. Nós não podemos fazer o que o Brasil fez, onde 400, no máximo, 400 políticos roubaram e acabaram com o nosso país. E 6 estão querendo acabar com a maçonaria.
Então, meu Deus do céu, chegou um instante que não dava, como diz um amigo meu, eles esticaram a corda demais. Vemos um afastamento e perseguição de irmãos e, lamentavelmente, vivemos o momento da Inquisição. Alguns dias atrás, durante a sessão realizada na Assembleia Legislativa de São Paulo, em ocasião ao Dia do Maçom, tive a oportunidade de falar sobre a importância da reflexão, sobre o nosso presente para definir o nosso futuro. Meus irmãos, o nosso futuro começa hoje! Viva o GOSP! Viva São Paulo! Viva os maçons! Bom, meus irmãos, nós vamos iniciar então o processo de votação. Esta é a cédula. Tem uma pergunta se a sua loja é a favor da desfederalização. Sim ou não? Brancos, 5. Não, 65. Sim, 306. Meus irmãos, após a apuração efetuada com a presença de 82,5%, eu proclamo aprovado a desfederalização do Grande Oriente do Brasil. Parabéns. Então, viva a maçonaria, viva o Grande Oriente de São Paulo, viva, 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 viva! E nós vamos batalhar, trabalhar e vamos fazer a maior e melhor maçonaria do Brasil. Podem estar certo, porque junto com Pernambuco, pode estar certo. Hoje eu saí muito orgulhoso de cada um de vocês aqui. Eu me senti um maçom de verdade. Muito obrigado. Os nossos trabalhos estão encerrados e a Assembleia Extraordinária do Grande Oriente de São Paulo declara a desfederalização do Grande Oriente do Brasil. A maçonaria paulista, nesse momento, toma um novo rumo, que seja a caminho do sucesso. Muito obrigado pela sua atenção e a você, irmão maçom, o nosso tríplice e fraternal abraço. Até o próximo evento.